2 horas. As notícias com Ricardo Lopes. Muito boa noite. José Sócrates vai ser indemnizado pelo Estado em 15 mil euros. Em causa está a violação do segredo de justiça. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa conclui que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação. Segundo o acórdão a que o observador teve acesso, o montante pretende compensar José Sócrates pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado durante o inquérito. Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no aeroporto de Lisboa, bem como dos atos de que era suspeito noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a autoridade tributária e o Ministério Público. José Sócrates, que intentou esta ação já em 2017, exigia ser indemnizado em 205 mil euros e acrescentava queixas sobre a duração excessiva do inquérito. Olhamos agora para a Venezuela. Maria Corina Machado diz ter sido proibida de voltar ao país e garante estar pronta a ajudar. Num vídeo publicado na rede social X, a líder da oposição venezuelana, que está exilada desde o final do ano passado, diz estar na cidade do Panamá à espera que o espaço aéreo venezuelano volte a abrir para ajudar a coordenar os esforços de emergência e reconstrução. Garante estar disposta a fazer tudo o que for preciso para conseguir servir os venezuelanos. Corina Machado acusa o governo de Delcy Rodrigues de estar a barrar a entrada de apoio humanitário no país, bem como de jornalistas que querem cobrir o estado da catástrofe na Venezuela. Entretanto, subiu para 60 o número de portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Destas 60 vítimas mortais, 10 são crianças. Segundo a última atualização, há também 87 portugueses e lusodescendentes desaparecidos, um balanço feito esta noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também o número total de vítimas dos sismos foi atualizado. Estão já contabilizadas 1.719 mortos, número revelado esta tarde pelo Presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodrigues. Dá também conta de uma subida no número de feridos, ultrapassa já os 5 mil. Isto numa altura em que Paulo Rangel reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela. Em entrevista esta noite à SIC, o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que o Ministério vai avançar com 400 mil euros e fala na abertura de uma conta para que as pessoas possam contribuir. Donativos que as pessoas possam vir a fazer. E por isso eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgados contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem burlas. O Ministério já pôs 400 mil euros para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno, portanto, as associações da comunidade portuguesa, temos já 257 mil euros e vamos reforçar isso. O Ministro dos Negócios Estrangeiros expressa também especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu absolutamente tudo. Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno, e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Não é? Portanto, a falar de famílias, muitas delas, obviamente que havia nesta fase na Venezuela algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas. Declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em entrevista esta noite à SIC Notícias. Na política nacional, o LIVRE admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo que esteja fora da liderança do partido. O LIVRE não exclui que o ainda co-porta-voz seja candidato a chefe de governo já nas próximas eleições legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo na direção do partido. Vai acontecer no Congresso, que se realiza em meados de julho. A concretizar seria uma reedição do que já aconteceu em 2022, quando nas eleições desse ano, Rui Tavares foi o candidato a primeiro-ministro do LIVRE, sem que fosse membro da direção nem sequer porta-voz do partido. Este tema é aprofundado num artigo assinado pelo jornalista Miguel Pereira Santos, faz manchete a esta hora no site do Observador.
E André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração. O presidente do Chega falava esta segunda-feira numa conferência de imprensa na sede nacional do partido e auxiliou-se dos dados do Instituto Nacional de Estatísticas que apontam para um elevado crescimento da imigração entre 2021 e 2025 para dizer que tanto o PS como o PSD são responsáveis por este aumento exponencial e dá um exemplo. Recordo, a título de exemplo, o Pacto de Migrações e Asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este Pacto de Migrações e Asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano só em pedidos de asilo, e mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar 20 mil euros por cada imigrante que recusam receber. André Ventura diz ainda que a prova dos 9 vai acontecer na sexta-feira, referindo-se à votação do decreto sobre a perda de nacionalidade, um decreto que foi considerado inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da proporcionalidade. Na sexta-feira teremos mais uma vez essa prova de fogo. Vai ou não o Parlamento reconfirmar que quem comete crimes em Portugal deve perder a nacionalidade portuguesa. Aquilo que parece ser inaceitável, que alguém obtenha a nacionalidade portuguesa, cometa crimes e se mantenha português. PS e PSD permitiram e na sexta-feira provavelmente vão permitir que isto continue em Portugal. Declarações de André Ventura na tarde desta segunda-feira na sede do partido. O PCP diz que, com a derrota do pacote laboral, estão reunidas as condições para um novo caminho para o país. Uma posição defendida por Paulo Raimundo numa marcha de protesto no Porto. O líder comunista considera que a força da mensagem de luta contra o pacote laboral pode estender-se a outros setores. O significado é muito maior do que aquilo que travou. Travou o pacote laboral e abre todas as condições para abrir um novo caminho. E este novo caminho não pode ser um caminho de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Esse caminho não pode ser um caminho de aumento brutal dos preços e do custo de vida. Olha, nós estamos perante esta coisa extraordinária, que nós já vivemos este filme noutras alturas, que é os preços dos combustíveis sobem no mercado internacional, parecemos o Lucky Lucky na subida dos combustíveis nos nossos bolsos. As coisas, pelos vistos, tendem a baixar no plano internacional e custa a vir essa baixa nos nossos bolsos. E, portanto, isto não pode continuar assim, não pode continuar esta política de habitação ao serviço da banca e da especulação. Quer dizer, as escadas sempre a subir, aqui na cidade do Porto e não só, as rendas sempre a subir. Quer dizer, é preciso inverter é preciso romper com este caminho e abrir um novo caminho. Declarações de Paulo Raimundo no Porto. O líder comunista marcou presença num protesto que reuniu mais de 300 pessoas que assinalaram o chumbo da revisão do pacote laboral. No Campeonato do Mundo, grande surpresa, a Alemanha está fora da competição, foi eliminada nas grandes penalidades pelo Uruguai. Os germânicos ficam assim pelos 16avos da competição. Júlio Enciso levou a seleção do Paraguai a vencer para o intervalo com um gol aos 42 minutos. A Alemanha só conseguiu reagir já no segundo tempo com um gol de Kai Havertz, avançado do Arsenal, um igual ao fim dos 90 minutos. O período de prolongamento não teve grande história, o Paraguai manteve-se irrepreensível a nível defensivo e no fim as grandes penalidades sorriram aos sul-americanos. O Paraguai vai agora medir forças nos oitavos de final com o vencedor do França-Suécia, que acontece hoje. Antes, o Brasil conseguiu a qualificação para os oitavos de final, depois de vencer o Japão por 2-1. Os brasileiros começaram a perder e o gol da reviravolta só surgiu mesmo para lá do minuto 90, aos 90 mais 6. Neste momento já rola a bola em mais um jogo dos 16avos de final, Marrocos-Países Baixos. É um jogo com grande expectativa. As equipas estão separadas apenas por um lugar no ranking da FIFA e, portanto, João Lourenço, espera-se um jogo renhido, com certeza. Uma partida renhida, mas neste momento ao minuto 9, com um ligeiro pendor mais positivo para a seleção dos Países Baixos. Uma partida que se realiza em Monterrey, no estádio de Monterrey, com vista para as montanhas do Asia Pico Norte. Um estádio certamente com muitos momentos para as redes sociais devido à posição geográfica que ocupa. Não falámos, Ricardo, do juiz desta partida. É brasileiro, tem 44 anos. O seu nome é Wilton Sampaio. É o segundo campeonato do mundo que este juiz canarinho realiza na competição
competição. Ele que também já agora esteve envolvido num momento um pouco mais insólito na partida inaugural deste Campeonato do Mundo entre o México e a África do Sul, neste caso no momento em que tentava traduzir a decisão da vídeo-arbitragem. Neste momento o esférico está na posse de Marrocos. Há um ataque mais ou menos comprometedor dos pés do número 11, é Saibari. No entanto, houve essa falta ofensiva do avançado do PSV Eindhoven, que alguns jornalistas já o apontam como o próximo jogador do Bayern Munique. Pisamos agora o minuto 10, há pontapé livre ainda dentro neste caso, da grande área dos Países Baixos. Neste momento mantém-se o número Ricardo Lopes. Países Baixos 0, Marrocos também 0. João Lourenço a acompanhar este jogo, Marrocos-Países Baixos. João Lourenço que vai voltar na síntese das 2h30 para dar conta do resultado da partida. É desta forma que terminamos este jornal das 2 da manhã. Até lá.